Boa noite! Já estamos aqui para a nossa live do dia 12 de maio aí com a maternidade com propósito. Quero dizer que eu estou bem feliz porque eu creio que vai ser um momento assim muito especial. O que eu vou compartilhar com vocês hoje é algo muito especial que Deus colocou no meu coração para estar compartilhando com esse subtema que é a maternidade precoce. Então, assim, já quero dizer para vocês, criem expectativa no teu coração. E se você conhece uma adolescente, uma jovem, e quer compartilhar com ela para que ela possa ser edificada com a nossa live de hoje, já vou pedir para você, compartilha com as tuas amigas, compartilha com aquela amiga que você sabe que teve uma gestação na adolescência, quando era mais jovem. Então compartilha porque eu creio que hoje Deus está liberando algo muito especial para o nosso coração. Deus me ministrou muito com esse tema, muito mesmo. Como eu disse para vocês, o meu compartilhar aqui nas lives é sobre o aprendizado que eu tenho tido nesse meio século de uma vida com propósito. Estou muito feliz de estar aqui. Então, assim, como eu sei que essa live ela não vai ficar por aqui, ela vai alcançar muitas e muitas pessoas, porque principalmente com o teu compartilhar, vai expandir para muitos lugares e vai alcançar pessoas que ainda não me conhecem. Então, para você que ainda não me conhece, eu sou a Luciana Carneiro. Eu sou filha, eu sou filha da Irene, esposa do Matheus, mãe do Leonardo, do Gustavo e da Luana, avó do Theo, do Gabriel e do Ravi, sogra da Mariana e do Luan, e sou cristã que serve a Cristo na comunidade Vida Plena aqui de São José dos Pinhais. Essa é a minha história. E, além de tudo isso, de todos esses títulos da Luciana Carneiro, eu também sou professora de aulas particulares transformadora. Faço um trabalho individual com cada criança, conhecendo cada criança e ensinando ela de acordo com o que ela aprende. E, além de tudo isso, né, eu também sou escritora. Eu sou escritora do livro Meio Século de uma Vida com Propósito. A minha história, a minha autobiografia, desde a concepção até os 50 anos. No ano passado, completei 50 anos, e no dia que eu completei 50 anos, Deus me deu o privilégio de lançar o meu livro pela editora Bonilaure, lá na Livrarias Curitiba do Shopping São José. Foi um momento único, porque 7h30 da noite, o horário que eu estava nascendo há 50 anos atrás, nós estávamos cantando parabéns com umas pessoas que fazem parte da minha história, autoridades da cidade aqui de São José dos Pinhais. Então, assim, foi um momento extraordinário, muito além do que eu podia imaginar na comemoração dos meus 50 anos. E pós-lançamento do livro, veio aí os desafios, situações que, né, a gente vai vencendo no dia a dia, e eu fui para Deus, buscar em Deus, assim, o que o meu livro ainda tinha mais como objetivo, além de edificar as pessoas que estavam lendo ele. E, como eu comentei na outra live, quem não assistiu a live da semana passada, com o tema Escolhida no Ventre, foi um momento muito lindo, no qual Deus me usou aí para alcançar corações de algumas mulheres que estavam se sentindo um pouco perdidas, semana do Dia das Mães, estavam naquela melancolia, e Deus acabou usando a nossa live da semana passada para ministrar esses corações. E foi um tema muito legal. E agora, né, nós vamos falar da maternidade precoce. E por que eu decidi fazer isso? Porque eu quero compartilhar aprendizados desses meus 50 anos, toda a minha história com vocês. Para quê? Para edificar. Porque, como eu falei, eu sou escolhida desde o ventre da minha mãe. Eu tenho uma palavra sobre a minha vida que Deus me escolheu e me designou profeta às nações. E hoje, na live de hoje, eu estou aqui para profetizar
e trocar experiência, aprendizado sobre a maternidade precoce. E aí, o que você espera da live de hoje? Você que está aí, o que você me diz? O que você imagina que nós vamos falar? Conselhos? Sermões? O que será que a gente vai falar? Vou, claro, dar uns tópicos aí sobre mim, né? Falar uma coisinha bem básica, não vou dar muito spoiler, porque a minha história está toda no meu livro também, lá tem bastante detalhes. Quem ficar interessado pode adquirir meu livro, depois pode nos procurar aí no direct, vai ter as informações sobre os pontos de venda, como fazemos para entregar, enfim. O objetivo maior das nossas lives são trocas de aprendizado. É para isso que eu estou aqui com vocês. E claro, né, gente, uma boa live tem que ter sorteio. Tem que ter aquela motivação extra. Além de todo momento que nós vamos ter muito especial aqui, vamos ter um sorteio. No final da live, quando eu terminar ali de compartilhar com vocês o conteúdo de hoje, eu vou chamar minha filha depois, né, para ela vir aqui me ajudar, para a gente fazer uma brincadeira muito legal. Por quê? Como que vai ser essa brincadeira, assim, vou te dar só uma resumida. Como eu sou uma boa professora, eu gosto de fazer tudo baseado aí de maneira didática, pedagógica, né? E hoje, no final da live, então, para o nosso sorteio do brinde de hoje, que é, você sabe já o que é o brinde? Eu já coloquei um videozinho aí no meu feed, mas eu vou mostrar para vocês. Né? Em comemoração ao Dia das Mães, nós temos aqui essa linda bolsa da Exalt. Ela tem acessórios, maquiagens, coisas maravilhosas para nós mulheres. Então, no final, estaremos sorteando esta bolsa aqui. Então, fica com a gente, porque o objetivo realmente é isso, né? Que a gente compartilhe essas experiências, que a gente compartilhe esses momentos assim com bastante alegria e interação. E com muita presença de Deus, porque isso aqui é tudo por Ele e para Ele. Eu só estou aqui hoje porque Ele me escolheu para estar aqui. E como eu disse na live passada, eu estou aproveitando as ferramentas do momento. E no momento, a internet, Instagram, é a nossa ferramenta para poder compartilhar aquilo que Deus tem feito na nossa história. E com isso, incentivar as pessoas ao meu redor a se inspirar, a buscar, a ter esperança, principalmente no mês de maio, nós estamos falando de maternidade, as mamães aí, nós vamos falar de muitas coisas legais. Então, assim, quero te convidar a ficar comigo até o final e que a gente possa aí ter muita troca de experiência. Eu estou evitando ficar com óculos porque ele dá muito reflexo, né? Então, eu vou primeiro entrar num assunto com vocês sobre esse tema maternidade precoce. E daí depois eu vou ler uns comentários de vocês, tá? Vou tentar ler aí o máximo que eu conseguir para a gente interagir e ter esse momento muito especial. Bom, maternidade precoce. O que é uma maternidade precoce? Se for olhar assim por questão de idade, uma maternidade precoce é quando acontece bem ali no início da juventude, né? Saindo da adolescência, na fase da adolescência, digamos ali que já aconteceu, né? Gravidez, gestação de 14, 15, 16 anos. Então, eu imagino que essa fase é uma fase assim complexa para se ter uma gestação. Antigamente, bem nos antigos, geralmente as mulheres acabavam casando cedo, engravidando cedo, era a cultura. Mas principalmente nos dias de hoje, onde as mulheres, as meninas, adolescentes têm sonhos, buscam. Antigamente as mulheres ficavam mais em casa, né, dona de casa, então o objetivo era isso mesmo. Então acabava que era normal. Mas hoje em dia, só que casavam, né? É aquela coisa, tinha que ser casadinha ali, bonitinha, né? E hoje em dia é diferente. As meninas de hoje em dia, as moças de hoje em dia, têm sonhos, objetivos, estudar, trabalhar, se formar, enfim, alcançar seus objetivos. Então, quando acaba tendo uma maternidade aí fora um pouco do tempo, acaba que complicando um pouco.
E eu quero, neste momento, de falar de maternidade precoce, como eu sei, né, que tem aí algumas alunas minhas que estão entrando na adolescência, tem aí jovens me assistindo, algumas solteiras, enfim, eu sei que o meu público aí é bem variado, né? O meu público feminino é bem variado de idades, então eu quero começar conversando com as jovens, as pré-adolescentes, as adolescentes. O que eu quero compartilhar com vocês? Quero deixar um conselho e contar um pouquinho como que foi, né, a minha situação. Bom, quando eu tinha 13 anos, eu não vou contar muita coisa, né, só vou dar uma introdução. Mas quando eu tinha 13 anos, eu fui morar com uma família que praticamente me adotou. Depois de toda a minha turbulência na fase da infância, quando eu entrei na adolescência, eu fui morar com uma família que foi assim realmente o anjos que Deus colocaram na minha vida, né? A família da Dona Irene, a família Matoso. E eu fui, lá eu conheci Jesus. E o que nessa fase eu estava sentindo muita falta? Eu estava sentindo falta do meu pai, porque por conta de toda a turbulência da minha infância, eu não tinha muito contato com o meu pai. Para eu poder ver meu pai, eu dependia que a minha mãe levasse eu até ele. E como eu ainda não tinha essa independência, então eu não conseguia. E quando eu fui, né, para casa dessa família, lá eu retornei aos estudos, os sonhos ressuscitaram, um monte de coisas assim lindas na minha história aconteceram naquela época. Inclusive eu conheci Jesus. E eu lembro, quando eu fiz 15 anos, a Dona Irene, que foi, né? Aliás, eu tenho 3 Irenes na minha vida, a minha mãe biológica, a Dona Irene, que foi minha mãe do coração, né? Ela já foi morar com o Senhor, já partiu, mas eu tenho ainda a mãe biológica, que é Irene, a mãe do coração, que é a Dona Irene, e a pastora Irene, que foi minha mãe espiritual. Então eu tenho um monte de Irene na minha vida. Eu tenho esse privilégio aí. E a Dona Irene, que foi minha mãe do coração, ela chegou para mim e falou assim: filha, você pode visitar seu pai, porque agora você já tem essa autonomia para sair de casa, para pegar ônibus, para. Enfim. Ela falou: então se arrume bem bonita e vá visitar seu pai. E naquela época, a minha amiga Rosimar, né, foi comigo. E eu lembro que eu coloquei uma saia vermelha, uma blusa bonita, assim, e eu fui visitar meu pai. E ao chegar onde meu pai morava, a situação era bem precária, né? Ele passou pela situação de alcoolismo, enfim, ele estava numa cama. Mas eu lembro que eu cheguei, abracei ele, falei de Jesus para ele, orei por ele e falei: pai, agora nada e nem ninguém vai nos separar mais. Eu quero estar aqui sempre, eu quero sempre vir te ver, eu quero sempre estar do teu lado, eu quero ter agora esse momento com o Senhor, né? E eu estava muito feliz, eu estava no meu momento com Jesus, eu estava conhecendo Jesus, 15 anos e tal. E eu voltei assim numa alegria muito grande. E voltei, conversei com a Dona Irene e falei: olha, agora eu quero ir sempre. Só que não deu um mês. Eu recebi a notícia, o meu irmão, por parte de pai, entrou em contato comigo, dizendo que o meu pai havia falecido. E aquilo para mim foi um choque na minha alma, porque assim, me machucou, porque eu pensava agora que eu podia ir até meu pai. E por que eu estou contando isso para vocês? Porque principalmente para nós, mulheres, né, meninas, moças, a presença do pai, a afirmação do pai faz toda a diferença para preencher a nossa alma. E quando isso falta, é só Deus para preencher. Porém, fica aquele vazio. E foi isso que aconteceu. A morte do meu pai deixou um vazio na minha alma, no meu coração. E com isso, eu comecei a buscar preencher isso em relacionamento. Como que aconteceu isso? Eu me apaixonava por todos. Sorria para mim, eu estava apaixonada. Eu lembro que eu estava na igreja naquela época, chegava um rapaz bonito, eu me apaixonava. Chegava, alguém me dava oi, eu me apaixonava. Achava já era o príncipe da minha vida, mas tudo isso por causa de uma carência que eu tinha dentro de mim.
algo assim que me machucava muito. Então, por que eu contei tudo isso, né? Eu não vou dar muito mais spoiler não do que aconteceu depois. Mas eu estou contando isso principalmente para as meninas que estão me ouvindo. Se você tem o teu pai perto de você, o teu pai biológico, o teu pai terreno, e você não tem muito essa intimidade, ou não recebe muito esse carinho de pai, o que eu tenho a te dizer? Primeiro, orar pelo seu pai, para que ele tenha um verdadeiro encontro com Jesus e ele busque essa sabedoria, essa direção de Deus para ser o teu pai aqui, aquele que Deus escolheu. E, enfim, Lu, não, meu pai não dá, não tem chance, difícil. O que eu tenho para te dizer? Libere perdão e honre teu pai, independente do que aconteceu ou deixou de acontecer. A Bíblia fala para a gente honrar pai e mãe. Não fala assim que é para honrar pai e mãe só se eles são bonzinhos, não, é para honrar pai e mãe. Isso é essencial para a nossa história, faz toda a diferença, porque é uma promessa quando nós fazemos isso, que os nossos dias se prolongam. Então, para você, adolescente, para você, jovem, que pode ter esse relacionamento com o teu pai terreno, amém. Desfrute disso, busque isso. Porém, não crie expectativa totalmente no teu pai terreno. Crie expectativa em Deus. E para você que não tem mais teu pai, ou você vive com a tua mãe só, tua mãe é uma mãe solo, e você sente esse vazio, essa falta do pai, eu tenho uma boa notícia. O nosso Pai Celestial, ele preenche todo o vazio que existe na nossa alma. E quando nós nos entregamos para ele, ninguém nos engana. A gente não se entrega ao primeiro sentimento que aparece. A gente não, sabe, cria expectativas em relacionamento. Então, para vocês, meninas, que estão aí na flor da idade, ou você, jovem, que já está aí com os seus projetos, já está estudando, fazendo uma faculdade, primeiro de tudo, crie expectativa em Deus Pai. Este é o meu conselho para você. Porque isso vai evitar muitas coisas, principalmente uma maternidade precoce. Porque ao se entregar, entregar teu coração para o primeiro relacionamento, para o primeiro que sorri para você, você vai estar entregando ali a tua alma, o teu coração, e isso pode gerar situações que não eram para acontecer no momento, tá? Então fica o conselho aí para você que está na flor da idade. Se entregue a Deus Pai. Ele vai preencher todo o vazio. Sabe quando se sente aquela solidão, aquela falta de carinho, aquela falta de cuidado, de proteção que um pai nos dá, principalmente para a menina, né? O pai, ele é a figura, assim, uma figura muito essencial na vida de uma criança, de um adolescente, ele é essencial. E para a menina ainda muito mais, porque a visão de pai faz toda a diferença na história dela. E é aí que a maioria que não tem esse conhecimento de Deus Pai acaba se entregando, acaba tendo aí uma situação que não era para acontecer. Então fica meu conselho para as meninas: se entregue a Deus Pai, deixe Ele cuidar de você, deixe Ele preencher todo o vazio do teu coração, né, da tua alma, do teu espírito. Ele vai te sustentar e Ele vai te apresentar quem Ele já preparou para você. Espere em Deus, confie nele e Ele vai satisfazer o desejo do teu coração. Salmo 37:5 diz isso. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Entrega teu coração, entrega teus sentimentos, entrega tuas expectativas naquele que te criou, que te escolheu no ventre da tua mãe, porque Ele tem o melhor para você. Conselho, então, aí
da Lu Carneiro, tá bom? Tomar uma aguinha. Após esse conselho, né, espero que vocês tenham gostado. Eu vou colocar o óculos e vou tentar ler aqui alguns comentários. O que vocês estão achando? Se você ainda não compartilhou, ó, daí desculpa o reflexo aí, tá, galera? Tá um pouquinho de reflexo do óculos, mas sem ele eu não leio. O que você gostou até aqui? O que você sentiu? O que tocou teu coração com isso que eu falei? A questão aí, principalmente o conselho para as meninas, para as adolescentes, para as jovens, para que você guarde o teu coração em Jesus, para que você guarde os teus sentimentos. Então, assim, guarda o teu coração naquele que te criou, naquele que te formou, que te escolheu no ventre da tua mãe. Então vamos ver aqui, deixa eu ver se eu consigo ler aqui, né? Caso eu não consiga, a minha filha, né? A minha filha querida, Luana, ela está para me ajudar, então, caso eu não consiga aqui estar lendo, acompanhando, né? Vou deixar mais aqui, deixa eu ver. Eu não estou conseguindo ler os comentários aqui, não. Né? Gente, eu estou em treinamento, né? Eu estou seguindo uma palavra que Deus me deu. Levante e faça a sua parte. Deus me deu essa palavra lá em Jeremias, no início de maio, e eu estou encarando, né? Dizer que vai sair perfeito, ainda não. Mas eu estou aqui me esforçando para entregar o meu melhor para que Deus me use na vida de vocês. Então, não sei se. Deixa eu ver. A Luana chegou aqui para me ajudar. Deixa eu ver aqui. Ver se alguém comentou alguma coisa. Ah, a Gé. Deixa eu ver aqui. A Jéssica Gipur, né? Minha nova amiga que Deus me apresentou aí em 2025 e tem sido um presente de Deus para mim. Aliás, ela é uma das responsáveis de eu estar aqui. Após uma conversa muito preciosa com ela, Deus usou ela muito para me incentivar a estar aqui. E ela escreveu: "Tá incrível essa live, Lu. Obrigada por compartilhar suas dores para fortalecer o nosso posicionamento." E é isso. Foi para isso que eu fui escolhida, para compartilhar aquilo que eu recebi de Deus para edificar a vida de vocês. Tem também a Isabela Belloni, a minha sobrinha maravilhosa, que eu conheço desde nenezinha, né? A história que nós temos juntas aí. E a Isa comentou, muito importante as jovens ouvirem isso. Que privilégio, né? Porque imagina se eu tivesse ouvido isso lá atrás. Mas hoje Deus está me usando para poder ministrar o coração, né? Principalmente porque essa live vai ficar gravada e vai alcançar muitas e muitas mais adolescentes, jovens, para guardar o seu coração no Senhor. Tem aqui também o comentário da Mari Vieira, né? As jovens de hoje precisam muito ouvir testemunho como esses. E é verdade, gente, porque os princípios se perderam pelo caminho. Os princípios, sabe, de ter esse conhecimento, de guardar seu coração em Deus, acabou se perdendo pelo caminho. Obrigada aí, Mari, por comentar. E a Isa também comentou aqui. Que bênção, você é usada desde os pequenos até jovens e adultos. E é verdade, gente. Que Deus continue te usando. Amém. Essa é a proposta, né? Deus me escolheu para isso. E a semana passada, no final da live, eu tive uns feedback aí maravilhoso de pessoas que estavam me acompanhando e Deus me usou na vida dessas pessoas. Então, assim, estou bem feliz mesmo. Então, gente, eu falei no início que nós teremos sorteio no final. Eu não sei se a Luana vai explicar já ou vai deixar para explicar só no final. Não, é só para lembrar. Só para lembrar, fica comigo até o final, porque nós vamos ter um sorteio, uma brincadeira aí, coisa de professora. Vou fazer uma atividade com vocês, para vocês marcarem a alternativa certa, falso ou verdadeiro. Então fica comigo que vai estar bem legal, mas precisa acompanhar a live, porque algumas coisas vocês vão pegar aqui na live. Algumas coisas até eu já falei. Se vocês captaram aí, tem resposta da nossa brincadeira do final,
tá bom? Então, estou bem feliz, então quero continuar aqui com vocês sobre a maternidade precoce. Bom, após dar esses conselhos aí para a nossa geração que está nascendo, né? As adolescentes, as jovens, que você guarde isso no teu coração, guarde o teu coração no Senhor, guarde esse versículo, Salmo 37:5. Coloca ele em todos os lugares que você tem acesso. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Deus trará para você a pessoa certa que vai fazer parte da tua história, para que você construa a tua família no tempo certo de Deus. Amém? Bom, mas enfim, eu estou aqui com 50 anos, prestes a completar 51, em agosto aí eu vou fazer 51, uma boa ideia de Deus, né? Fui criada e escolhida por Ele. E eu, como muitas que eu sei que estão me assistindo, teve uma maternidade precoce, uma gestação precoce. E agora, aconteceu, né? Como eu disse, eu me entreguei. Aquele vazio que ficou na minha alma por falta do meu pai, por falta de pai, não só do meu pai, de ter um pai. Porque muitas vezes você não conviveu com o seu pai biológico, mas Deus preparou alguém para ser o teu pai. E de repente esse pai aí falhou também, porque é humano, seres humanos falham. De repente você teve um pai até que abusou, fisicamente, sexualmente, verbalmente. Então isso acabou levando você a preencher o buraco que ficou em relacionamentos. E por conta disso, assim como eu, acabou acontecendo uma gravidez precoce. E não vou dar muitos detalhes, mas enfim, o que eu tenho para dizer para vocês? A minha gravidez precoce trouxe muitas situações difíceis, muitas. Desafios assim que eu pensei que eu não ia aguentar. Mas graças a Deus, Deus me escolheu no ventre da minha mãe e Ele me designou profeta às nações e Ele tem um propósito na minha vida. Ele me segurou pela minha mão e Ele não deixou eu cair. E para a glória de Deus, hoje eu tenho aí o Leonardo, né, o meu primogênito, que já completou 33 anos, né? Então, assim, já me deu o privilégio de ser avó de 2 netos, o Theo e o Gabriel. Trouxe mais uma filha, que é a Mariana, né? Então, assim, graças a Deus, que Deus me escolheu no ventre da minha mãe e me segurou naquele momento de desafio. Assim como eu tenho certeza que muitas que estão me escutando passaram por isso. Passaram por essa situação de uma gestação numa situação inusitada. Por exemplo, enfrentar uma sociedade, enfrentar situações na família, situações no ambiente onde estava inserida, no trabalho, enfim. Com certeza não foi fácil passar por essa gestação precoce. E quando eu voltei para Jesus, em 2001, graças a Deus, assim, Deus colocou uma pessoa maravilhosa na minha vida, que foi a Lília, que foi minha primeira líder, e ela me ajudou muito. Ela me ajudou a entender tudo isso que eu estava passando. E eu fui orar para Deus em relação a tudo isso, porque vai ter outra questão dos outros 2 filhos, que eu vou contar nas outras lives, mas hoje estou falando um pouquinho da minha fase da adolescência. E quando eu voltei para Jesus, eu fui para a palavra. Eu comecei a estudar a palavra, eu comecei a orar, orar pelo meu filho, orar pela minha família, consagrar minha família a Deus e tudo mais. E eu fui buscar na Bíblia, e eu encontrei a história de uma mulher que teve uma maternidade precoce. Mas a maternidade precoce dela foi com propósito.
E ao olhar para a história dela, eu vi que mesmo eu tendo passado por uma gravidez fora ali dos padrões, Deus tinha um propósito para mim como mãe e para o meu filho. Hoje ele é um grande homem, né, um marido excelente, um pai maravilhoso, um genro muito amado pela sogra dele. Enfim, ele é muito especial. E ele, com certeza, cumpre um propósito. Né? A família dele é uma família linda. Deus formou uma família para ele assim maravilhosa. Então, assim, e essa mulher da Bíblia que eu quero falar para você, que teve uma maternidade precoce, num momento totalmente fora do padrão, ela cumpriu o propósito da humanidade. Foi Maria, a mãe de Jesus. Maria recebeu uma missão que só confiando muito em Deus para cumprir. Ela estava noiva, prestes a se casar, e ela recebe a visita do anjo Gabriel e dando para ela a missão que ela iria gerar o Salvador. Porque, Lu, como você me diz que é, né, uma maternidade precoce? Porque conforme eu pesquisei, li algumas coisas, o costume, né, do povo judaico era as jovens se casar cedo, tipo 14, 15, 16 anos, elas já estavam prometidas, elas já estavam com casamento marcado. Então, provavelmente, Maria estava nessa fase. Uma adolescente, noiva, prestes a se casar com um homem escolhido por Deus para a vida dela. E ela, Deus sondou a terra, viu que precisava de alguém para ter um coração disponível para entregar essa missão. E ele encontrou em Maria esse coração. Maria foi uma mulher admirável, porque olha a proposta que ela recebeu do céu. O anjo apareceu para ela e falou assim: olha, você vai ficar grávida numa época em que se a mulher aparece grávida sem estar casada, ela é apedrejada até a morte. A sociedade vai te excluir, você vai ter que enfrentar. E a proposta para José, seguinte, a tua noiva vai aparecer grávida, mas não é de você, é do Espírito Santo. Gente, só confiando muito em Deus para cumprir essa maternidade precoce com propósito. Maria, ela recebeu essa missão, aceitou, né? Ela falou: eis aqui a serva do Senhor. E depois ainda de todo esse desafio, porque eu fiquei imaginando Maria recebendo essa missão, depois de todo esse desafio, ela ainda adorou a Deus. Lá em Lucas capítulo 1 ou 2 tem a canção de Maria. E ela cantou assim: a minha alma engrandece ao Senhor. O meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Pois com poder tem feito grandes coisas. Olha que coisa tremenda. Uma adolescente recebeu a missão de trazer ao mundo o Salvador, aquele que cumpriria a missão para salvar a humanidade. Maria cumpriu, José, convencido pelo anjo, entendeu o propósito, comprou a causa, aceitou Maria e os dois se casaram. Ele respeitou ela até o nascimento de Jesus e depois eles tiveram vida normal, gente. José e Maria tiveram outros filhos, formaram sua família, Jesus foi criado naquele ambiente de família, cresceu e cumpriu o seu propósito, que daí todos nós já sabemos o resultado. O resultado do propósito de Maria, uma maternidade precoce com propósito, é que eu e você estamos aqui. Estamos aqui compartilhando dessa palavra, compartilhando deste coração disponível para o Senhor. Então, o que eu quero dizer para as que já passaram por essa maternidade precoce? Deus tem um propósito. Deus tem um propósito com você, mamãe. Deus tem um propósito com o teu filho, com a tua filha, com a tua geração.
A tua geração vai fazer a diferença na vida de todos que estiverem ao seu redor. Porque Deus transforma os desafios, as situações inusitadas, os improváveis para mudar a história. Eu sou uma mulher improvável. Eu sou uma mulher que, se olhasse há 33 anos, grávida, numa situação bem delicada, que quem já leu meu livro já sabe um pouquinho, né? O livro eu não dou muito, assim, eu conto bastante coisa, mas eu deixo algumas coisinhas, alguns mistérios aí para aqueles que Deus coloca mesmo mais íntimo de mim, né? E acabo contando. Então, para quem já leu a minha história, sabe que eu seria a pessoa mais improvável para estar aqui. A situação em que foi a minha gravidez, lá na adolescência, é mais improvável de ter o filho que eu tenho hoje, que me deu aí uma nora, 2 netos, e realmente é um presente de Deus. O Leonardo é um presente de Deus. Eu creio que por ele, Deus assim usou ele muito na minha vida para me trazer até aqui e poder compartilhar isso com você. Então, para você, mamãe, que passou por essa maternidade precoce, que enfrentou desafios, que enfrentou uma sociedade, que enfrentou a família, que enfrentou, porque é aquela coisa. Ok, de repente veio da maneira que não era de acordo com os padrões, os princípios. Mas Deus, Ele escolheu. Ele te escolheu e escolheu esse filho que Ele te deu na tua juventude. E Ele vai cumprir o propósito dele para você e para a tua geração. Então, assim como Maria, eu quero que você olhe para a tua geração, olhe para o teu filho, para a tua filha e adore ao Senhor. Diga para Deus assim: a minha alma engrandece ao Senhor. O meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Pois com poder ele tem feito grandes coisas. E uma das coisas que ele fez foi te trazer até aqui, para assistir essa live comigo. E sair deste momento adorando o Senhor. Amém? Então é isso que eu tinha para compartilhar. Quero ver se a Luana já está aqui. Para a gente já falar um pouquinho do sorteio, né, Luana? Acho que vai precisar. Tá vermelhinho? Ah, não, tá. Tranquilo. Tranquilo? Então tá. Então, assim, Luana, ela quer sentar para ela explicar. Vamos ver agora quem que vai acertar aí a nossa brincadeira, a nossa dinâmica, a nossa atividade de verdadeiro ou falso, que tem tudo a ver com muitas coisas que eu falei hoje aqui. Então, vamos ver se vocês vão conseguir. Vamos deixar a Luana explicar. Oi, meninas. e meninos, não sei também quem é o público. Eu vou tirar meu óculos também para mostrar. A gente vai... Eu não sei se vocês viram os stories que a gente postou hoje. A gente postou um spoiler de como vai ser a nossa brincadeira. E a gente quer que vocês vão lá seguir a nossa parceira, que é a Exalt. O arroba dela eu comentei aqui em cima, @Exalt. Aí, para quem for a ganhadora e tivesse, for acertar a resposta e estiver seguindo ela, ganha o prêmio. Tem que estar seguindo a loja para poder ganhar o prêmio. Ju, é @IZA. Deixa eu escrever aqui, ó. @Exalt. Vou deixar vocês seguirem aí. Se vocês quiserem chamar as amigas de vocês, compartilhar para elas virem participar da brincadeira. E quem quiser comentar mais alguma coisa também em relação ao que eu falei, concorda, não concorda, o que você achou, enfim, gente,
estou aqui à disposição de vocês, né? Ok. Vamos esperar entrar mais gente aí, pra gente começar a brincadeira. Então, a brincadeira, ela é verdadeiro ou falso? É igual quando a gente vai fazer prova, Enem, essas coisas assim, tem as alternativas de múltipla escolha que a gente precisa selecionar qual é a resposta certa. A gente vai pôr na tela, a gente vai deixar 1 minuto por aí para vocês verem quais são as alternativas. E embaixo vai ter A, B e C. Que aí uma dessas alternativas é a alternativa certa. Então, você pode pôr ali qual é a alternativa certa. A, B ou C, tá bom? Aí ali tem escrito assim, ó. Vai ter a frase 1, a frase 2 e a frase 3. Uma dessas frases é a verdadeira. 2 dessas são falsas. Então, nas alternativas, a gente vai ter A, 2 e 3 falsas. Vocês vão ter que descobrir quais são as falsas. B, 1 e 3 falsas. E C, 1 e 2 falsas. Eu vou pôr a imagem para vocês verem quais são as frases, tá? Para vocês analisarem. Eu vou virar a câmera aqui, peraí, só um pouquinho. Ó, as frases são essas, tá? Que é Alemanha. A frase 1. Escondi a gravidez por meses com medo dos julgamentos. 2. Fui acolhida com amor e apoio por todos à minha volta. 3. Descobri a gravidez antes de completar 17 anos. Ó, se quiserem dar uma lida para vocês analisarem aí certinho quais são as frases. Eu vou mostrar agora quais são as alternativas, tá? Quando eu falar já, vocês podem colocar nos comentários qual vocês acham que é a certa. 1, 2, 3 e já. Pode postar aí qual que vocês acham que é a certa. Aí a primeira que subir nos comentários aqui vai ser a ganhadora, tá bom? Com a resposta certa, claro, né? Qual que é a resposta certa, gente? Travou tudo. Nossa, pior que travou mesmo. A gente mudou de câmera, peraí. Então bom. Gente, diz que travou ali, veja se voltou. Vou mostrar a frase de novo para vocês. B, a Mari colocou B. 2, não. A resposta tem que ser entre A, B ou C. Não é a frase, tá? A resposta é A, B ou C. Aqui, ó. Vai ficar espelhado. A fala que a 2 e a 3 é falsa. B fala que a 1 e a 3 é falsa. C fala que a 1 e a 2 é falsa. Então, qual delas está correta? Lembrando, já frase... subiu o comentário da pessoa que comentou certo, tá? E a grande ganhadora não é chuncho, né? Porque bastante gente está participando, tá falando. Mas a resposta certa é... As falsas são a 1 e a 2. Então, a resposta certa é a letra C. Mari Vieira. Descobri a gravidez antes de completar 17 anos. Essa é a única verdadeira. As demais é falsa. Falar um pouco sobre as demais ou não? As demais foi colocado aqui que é falso. Escondi a gravidez por meses com medo do julgamento. Não, não escondi. Com 16 anos eu descobri que estava grávida e encarei. Foi bem intenso. Inclusive, expulsa de um dos ambientes que eu achei que iria me acolher. Eu fui expulsa.
Mas Deus tinha um propósito. Eu superei, estou aí contando para vocês, com muito perdão no meu coração por todos que passaram na minha vida naquela época, e o meu filhão está aí, maravilhoso e abençoado aí, me dando a honra de ser mãe, vó, sogra, enfim. Então, graças a Deus eu superei. A número 2 eu coloquei, né? Daí é o contraste. Fui acolhida com amor e apoio por todos à minha volta. Ninguém, assim, das pessoas que eu esperava. Porém, teve 2 pessoas que me ajudaram, que foi a minha amiga Isabel, a Isabel Belloni, guerreira maravilhosa, minha amiga há 36 anos, minha cunhada, minha irmã do coração. Foi uma pessoa essencial para o momento que eu estava prestes a cometer uma loucura de uma gravidez precoce. Ela me acolheu, me aconselhou e Deus usou ela para cuidar de mim. E a outra pessoa foi a Rosimar, que é madrinha do Leonardo, uma pessoa que me apoiou muito, que me ajudou e que esteve comigo em muitos momentos de desafios, principalmente na criação do Leonardo. Então, assim, as 2 primeiro foram falsas e a verdadeira é descobrir a gravidez antes dos 17 anos. Ok? Gente, estou muito deixa eu só feliz. mostrar aqui que o primeiro comentário que subiu. Nossa, a tela do celular tá tudo suja. O primeiro comentário que subiu aqui com a resposta certa foi o da. A Jane até comentou certo ali, sabe? Mas subiu, ela respondeu como 3. Aí a Mari colocou que a letra era C. Qualquer coisa a gente tira, né? Um print a gente e tira um print lá e com posta vocês, pra vocês, tá tá bom? bom? E é isso, gente. Gostaram? Gostaram desse momento nosso? Estamos aí, né? Vivendo nossa maternidade com propósito. Eu estou muito feliz porque o objetivo disso é compartilhar aprendizado, né? Claro, falar do meu livro, porque foi Deus que me deu e eu quero falar dele, né? Foi Deus que está usando ele aí. Mas é principalmente cumprir a palavra de Deus na minha vida, profetizar as nações. E hoje eu profetizo que cada adolescente, cada jovem que está me acompanhando, que me conhece, com certeza Deus está preparando o melhor para vocês. E profetizo sobre as mamães que passaram por uma maternidade precoce. Pode ter certeza, assim como Maria, você tem um grande propósito a viver. Como mãe, como vó, sogra, enfim. Esse teu filho, a tua filha, vai cumprir muitas coisas na tua vida, muitas promessas que Deus tem. Ok? Gente, segunda-feira que vem a gente vai estar aqui novamente e o tema vai estar, ó, top. Então, até a próxima semana, estou muito feliz e quem quiser pode me procurar depois no direct lá para a gente conversar um pouquinho. Deus abençoe e até a próxima. Obrigado, Luana. Quero só Obrigada, mostrar a família. bolsa da ganhadora, essa bolsa linda da nossa parceira Exalt, tá? Quem gostou da bolsa, aí agora é só ir lá comprar com ela. E, gente, se preparem, as próximas lives a gente está com um monte de brinde muito legal. Vocês não podem ficar de fora disso. Tá? Espero vocês, então, segunda-feira que vem, às 21 horas, para mais um assunto Maternidade com Propósito. Deus abençoe e até a próxima. Amo vocês. Beijo.